Tudo bem, pessoal? Eu aqui, professor Macau de novo, para a gente dar continuidade ao estudo que a gente está realizando sobre o caminho do concurseiro vencedor. Hoje, do livro do Sonho e Realização, Caminho para Aprovação nos Concursos, nós vamos dar sequência à aula passada e falar sobre técnicas de estudo. Na aula passada eu falei um pouco da importância da fase de aprendizado e da fase de fixação, e hoje eu vou tentar aprofundar os conceitos justamente para tentar facilitar um pouco do seu estudo. Vamos lá? Estudo, leitura e grifo dos textos. Como eu já repetitivamente já mencionei, independente do seu concurso que você almeja de nível técnico, de analista ou até de concurso de estado, como eu sempre digo, grande parte das questões vão envolver texto de lei. Isso é muito importante, inclusive, para que você foque o seu estudo no texto de lei. Ao longo de uma doutrina, os professores eles têm a tendência de, dentre aquele assunto estudado, quando for matéria for direito, a citar aqueles artigos que são mais importantes. Então, se você está estudando material em PDF, por exemplo, tenha paciência de procurar e separar todos os artigos citados, para que depois da leitura da doutrina você consiga ler não só todos os artigos envolvidos no assunto, mas especificamente aqueles citados, porque geralmente são os que mais são cobrados em prova. Então, no estudo, leitura e grifo dos textos. Grifar um texto ele é importantíssimo, principalmente para você fazer reestudos, para você trabalhar aquela etapa de fixação. Mas antes da fixação, você precisa preparar o material. E ao grifar, você consegue ressaltar os pontos importantes para justamente diminuir o tempo de uma futura releitura. E fala um pouquinho mais das leis. As leis nada mais são do que mecanismo de regulamentar alguns procedimentos. E nas leis são citadas muitas informações como datas, procedimentos, outras leis específicas, para palavras de realce, como é o caso de exceto, a não ser que, palavras de negação, não, jamais. Então tudo isso envolve um texto de lei. E isso é uma bandeja cheia para os elaboradores de questões pegarem essas palavras e mudarem para fazer pegadinha nas questões para você. Então, a partir do momento que você lê e você consegue grifar essas palavras-chave, nas futuras releituras aquilo vai fixando. E quando você vier a ler um trecho de lei com uma palavra adulterada, vai ficar um pouco mais fácil de você conseguir identificar. Vou voltar aqui. Como que a gente faz? Um exemplo de um artigo de lei comentado. Exemplo, o texto de lei. Abaixo podemos analisar um texto com assuntos e seus subassuntos. Aqui, sobre direito tributário, é uma matéria que eu tenho um pouco mais de familiaridade, mas vamos lá. Artigo 4º do Código Tributário Nacional. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais características e a destinação legal do produto. Dessas informações, primeiro, qual o assunto mais importante? Ele fala sobre a natureza jurídica dos tributos, a sua espécie. Ela é determinada como? Pelo fato gerador, ou seja, são duas palavras importantes que a gente deve selecionar num texto. Sendo irrelevantes a denominação ou a destinação, ou seja, esse artigo a gente conseguiu já extrair as informações mais importantes. Qual o assunto, como que ele é determinado e o que é relevante. Então, para a gente passar para o artigo seguinte, eu fiz um mapa mental, para vocês verem, natureza do jurídico do tributo determinado. Aqui está o artigo 4º, natureza, pelo fato gerador da obrigação. E o que é relevante? A denominação das características e a destinação legal. Ou seja, daquele texto de lei, eu consegui fazer um mapa mental. Inclusive, não por acaso, eu peguei o CTN, eu fiz isso ao longo do tempo que eu estudava. Eu praticamente fiz um mapa mental de cada artigo, que acabou, eu acabei depois de ser aprovado organizando um livro chamado CTN Mapas Mentais. E eu gostava de estudar dessa maneira porque era mais fácil. Eu conseguia organizar o pensamento de uma lei em 4 quadradinhos, Esses aqui são os mapas mentais. Então, só voltando aqui, voltar para mencionar. Ou seja, o artigo 4, peguei as palavras mais importantes, qual era o assunto, como ele é definido e quais são as exceções. Passando à frente, organizava isso nesses mapas mentais. Então, quer dizer, eu acho que você grifar um texto de lei é um primeiro passo para você organizar um material de revisão.
simplesmente um texto grifado já pode ser um material para você reestudar. Mas caso você queira, você pode pegar aquele material grifado e transformar em mapas mentais, por exemplo, como mesmo organizava. Dava mais trabalho, mas a releitura, para mim, pelo menos, era uma coisa mais facilitada. Elaboração de material de revisão, resumo e quadro sinótico. Sugestões. Para você, de novo, passar pelo período de fixação. Separe os exercícios que você errou para você refazer. Isso aqui é fundamental. Eu acho que a gente tem a tendência de errar porque a gente não conhece um assunto. Então, quanto mais a gente refaz exercício, mais a gente vai entender a pegadinha e vai entender o que a gente não entendia daquele assunto, ainda mais quando os exercícios são comentados. Quando for em relação a direito, separe os artigos citados em aula, como mesmo mencionei no início. Num assunto, o professor nunca tem tempo de comentar artigo por artigo, ele seleciona aqueles que são mais importantes. Então, os artigos citados na sua aula, seja artigo ou súmula principalmente, separe aquilo para quando você vier a reestudar, ser mais fácil você focar naquilo que tem mais probabilidade de cair. Exatas, faça um formulário. Eu acho que grande parte dos assuntos que são cobrados em exatos, os professores acabam fazendo fórmulas para facilitar a resolução da questão. Tente decorar aquilo. E separe um exemplo de questão para o uso de cada fórmula. Eu lembro estudando matemática financeira, por exemplo, para calcular um montante, que tinha uma fórmula simples, eu pegava um papel, sempre que eu ia reestudar, eu escrevia 20 vezes a mesma fórmula, porque era um mecanismo de eu guardar aquilo. Mas não basta você saber a fórmula, chegar na prova e escrever, você tem que saber personalizar a fórmula. E para isso é importante, quando você revisar o formulário, você também tem um exercício para você ver a aplicabilidade. Quais são os passos que você tem que fazer até para resolver a questão de exatas. Seguindo em frente. Vamos para o próximo slide. Espécie de resumo, né? Tem um resumo à mão. O resumo à mão, de fato, eu acho que ele funciona muito bem, porque quando você vai ter que ler, você vai ter que grifar, você vai ter que extrair aquilo que é mais importante e reescrever através das suas próprias palavras, ou mesmo copiando um texto. Essa repetição exaustiva faz funcionar, mas é o caminho mais longo. Eu acho que é o mais eficiente, mas eu repito, é o que demora mais para ser feito. Resumo no computador é o mesmo processo de à mão. A vantagem é justamente a celeridade, em que você vai no PDF, você copia aquele trecho, dá um Ctrl+C e dá um Ctrl+V no Word. Eu acho bem legal, né? Depois de você estudar, você grifar, é o que eu fazia. Você ia lá, copiava e colava no Word para você ir organizando no Word, né, no material, no computador, para você fazer suas revisões. E simplesmente material grifado, né? Tem pessoas que têm uma facilidade que elas vão estudando e grifando, e quando vão revisar simplesmente leem os grifos. Então fala que isso é uma coisa crescente. Quer fazer uma coisa mais rápida? Foca só no material grifado. Quer fazer uma coisa mais elaborada? O que você grifou, copia e cola no Word. Ah não, quero me aprofundar, estou precisando repetir mais, faz um resumo à mão. Eu acho que são 3 maneiras de você fazer um resumo e as 3 são eficientes. Tudo depende da sua facilidade de absorção ou não. Quanto maior a dificuldade, maior a necessidade de se chegar a um resumo à mão. Se você tem mais facilidade, o simples material grifado pode funcionar para você. Seguir em frente. E quando você está estudando, né, quais são as informações mais importantes que você deve retirar, seja de uma doutrina, seja de um material escrito? Eu tentei pontuar isso daqui em 7 itens. Quando você faz um estudo, primeiro, seja de um artigo, seja de uma doutrina, identifique o assunto principal, o que está sendo tratado. Segundo, identifique o conceito daquele assunto. Não basta você saber o que você está estudando, saber o conceito dele é fundamental, que grande parte das vezes, inclusive em questões, eles cobram justamente o conceito de determinado assunto que é colocado. Sabe o assunto, sabe o conceito do assunto, quais são as subclassificações. Às vezes, por exemplo, você está estudando uma palavra que ela tem 4 subespécies. Organiza aquilo lá, porque é grande chance que qualquer classificação ou subclassificação de um assunto, aquilo pode ser facilmente cobrado em prova. Identificar os prazos. Tem algum dia, tem alguma hora, tem mês, tem anos, é importante você retirar aquilo do texto também. Quais são as palavras de especificação? O que são palavras de especificação ou exclusão? Salvo, exceção, poderá, deverá? Porque veja bem, um trecho de uma lei que tem uma palavra poderá, para fazer uma pegadinha, o elaborador de prova pode colocar deverá. Então é importante que você separe esses trechos de especificação ou exclusão. Número 6, identificar a citação de leis.
É muito comum que tenha uma lei que fale no final, que será regulamentada por lei complementar, por exemplo, ou por lei específica. Sempre que tiver alguma citação, separe isso também para que, através da repetição exaustiva, você vai ler. Se uma coisa vai ser regulamentada por lei complementar, na prova cair cobrando que vai ser regulamentada por lei específica, aquilo vai ser mais fácil de identificar. E identificar se existe alguma exceção. É muito normal que tenha um assunto com suas classificações, que é um procedimento, e aquele procedimento deve ser adotado, salvo se. Então, fique atento a isso. Repetindo, o que é mais importante? Saber de um estudo de doutrina, principalmente de uma lei. Qual o assunto, qual o conceito daquele assunto, quais são as classificações, se existe prazo e também as palavras de especificação, exclusão, as citações de leis e se existe ou não alguma exceção. Vamos passar à frente, tentar pegar um exercício um pouco prático. Novamente tratando de direito tributário, né? O artigo 15 e 18, 15 e 148 da Constituição Federal. Ambos tratam de empréstimo compulsório. Olha o tamanho da lei, né? Somente a União, nos seguintes casos, pode instituir empréstimo compulsório. Em que situações? Guerra externa, calamidade pública, conjuntura que exige absorção temporária. E tem um parágrafo único, ó, a lei fixará, preste atenção, é lei, não é lei complementar nem lei específica, é a lei fixará o prazo. E o artigo da Constituição já fala, mediante lei complementar, poderá instituir, não é deverá, é poderá, empréstimo compulsório para atender despesas extraordinárias ou no caso de investimento público de caráter urgente. Está vendo que as coisas vão se repetindo? E é importante ver também que a lei mais nova, às vezes, acaba não tratando sobre alguns assuntos. Essa conjuntura, por exemplo, não está aqui na Constituição. Então vamos seguir para o slide seguinte. Ou seja, daquilo que analisamos no artigo. Qual é o assunto principal? Empréstimos compulsórios. O conceito é um tributo de competência da União. Só a União pode instituir. Qual a classificação? São as situações que ela pode ser instituída. Primeiro, situações extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra extrema ou sua iminência. Segundo, casos de investimento público de caráter urgente. São as situações citadas na lei. Prazo. A lei fixará o prazo. Se tiver uma questão que fale que tem um prazo de 2 anos, está errado. Por quê? Quem estipula o prazo é uma lei. Palavra específica ou exclusão. Naquele texto não teve. Citações de leis. Leis complementar que instituirá o empréstimo compulsório. Ou seja, só a lei complementar. Lei simples não pode. Exceção. No caso de investimento de caráter urgente ou de relevante interesse nacional, deve-se observar o princípio da anterioridade. Ou seja, tem uma exceção, uma situação específica que deve-se respeitar esse princípio. Ou seja, essas informações que eu tirei daqueles 2 artigos de lei é o que você pode retirar de outros artigos, de assuntos que você esteja estudando e também, eventualmente, de alguma doutrina. E você pode deixar simplesmente isso daqui, né, como material de revisão, ou seguindo adiante, você pode fazer um quadro sinótico. Empréstimo compulsório, como que ele é regulado? Por lei complementar. Quando, né, são as classificações, aquelas 2 situações, prazos e condições, a lei estabelecerá. Exceção, tem uma situação de uma exceção como a gente mencionou, que deve observar o princípio da anterioridade, ou seja, isso aqui é um outro mecanismo de observar aquela organização. Dá um pouco mais de trabalho, mas também funciona. E existe, caso, tentar voltar aqui, a gente podia também fazer um mapa mental, e colocar um empréstimo compulsório com uma setinha que uma lei regulamentará, as suas classificações e por último é o prazo. Ou seja, tudo isso que eu mencionei são mecanismos para você pegar um conteúdo e elaborar um resumo. Então o que eu queria deixar de sugestão ou de orientação para vocês, dependendo de tudo que você faça, produza um resumo. Esse resumo pode ser simples e breve como grifo de texto. Pode ter uma complexidade maior como se for um material copiado e colado no Word ou quadros sinóticos ou mapas mentais, como a gente acabou citando aqui como exemplos. Isso é importante? Muito. Por quê? Quando você vier reestudar, você vai conseguir fazer isso com uma celeridade maior. E você vai começar a observar que é através da exaustiva repetição que você vai conseguir fixar aquilo. Salvo engano, no vídeo 4, eu falei sobre a arte a arte da repetição e citei 2 casos importantes, né, para mim eram muito relevantes, tanto o Ayrton Senna como o Oscar Schmidt, falando que o Mão Santa, ele conseguiu essa capacidade que acho que por treino ele arremessava mais de 500 bolas, enfim.
tudo que você repete muito, você vai interiorizar. Os japoneses dizem muito isso, que demora 10.000 horas para você tornar mestre em alguma coisa. E eu concordo, porque independente se você tenha facilidade ou não de aprendizado, você só vai aperfeiçoar se você repetir muitas vezes. E no concurso, se você repetir muitas vezes com eficiência, o resumo vai te ajudar bem. Então tenha paciência de elaborar esse resumo e também fazer muitos exercícios. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários e vamos seguir adiante. Um grande abraço e foco em você e acredite em Deus.